Olá, pessoal, prontos para a nossa aula de ciências? Muito bem. Então, nós temos falado aí nas duas últimas semanas a respeito dos objetos do nosso dia a dia, dos materiais de que eles são feitos, né? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais a respeito sobre o plástico, mas primeiramente vocês vão escrever o nome de vocês completo aqui. Já lembrando que se vocês não conseguirem escrever o nome completo, sem apoio, pega o RG ou qualquer documento aí que tenha o nome de vocês inteirinho e usa como apoio para poder escrever aqui na atividade, tá certo? Então, vamos para o nosso texto. Vou aumentar aqui, ó. Tudo na nossa vida tem história, não é verdade? O nome da gente tem história, como a gente veio morar em São José dos Campos tem história, tudo, até quando a gente vai comprar alguma coisa assim muito especial, tudo traz consigo uma história. E o plástico também tem uma história. Então a gente vai conhecer um pouquinho a respeito da evolução do plástico, tá? Porque vocês acham que o plástico sempre existiu? Quem é mais velho aí, né? Tem mais de 40 anos, assim, vai lembrar que antigamente nem tudo era feito de plástico, né? Eu me lembro de quando eu era criança que a gente ia no supermercado comprar as coisas e as coisas eram embaladas em saco de papel. E quando a gente tinha que comprar alguma coisa que era gelado, o saco de papel rasgava, então a gente tinha que chegar correndo em casa, não podia ficar passeando, né? Você comprava e tinha que correr para casa, senão o saco de papel estragava com aquele negócio gelado que estava lá dentro. Então vamos conhecer um pouquinho a respeito da evolução do plástico. No nosso dia a dia, utilizamos diversos objetos fabricados dos mais diferentes materiais. Com o desenvolvimento das tecnologias, um dos materiais mais utilizados na fabricação dos objetos foi o plástico. O plástico é um material indispensável e fundamental para a sociedade, principalmente por inúmeros itens que só existem devido à sua criação. Inicialmente, os materiais plásticos surgiram com o objetivo de substituir materiais de origem animal, como o marfim dos elefantes, e foi assim que o plástico se consolidou como um material leve, resistente e versátil. Por ser resistente, flexível, barato e durável, o plástico exerce uma função muito importante na produção de bens, porém sabemos que o excesso dele prejudica o ambiente. Como podemos amenizar o problema do plástico? Isso é uma coisa para a gente poder pensar, né? Como que a gente pode amenizar o problema do plástico? Porque a gente sabe que as pessoas utilizam o plástico desenfreadamente, os plásticos estão contaminando os oceanos, matando os animais, né? O plástico é uma coisa que ele não se decompõe com facilidade, ele leva aí 400 anos para ser decomposto de acordo com os testes que são feitos nele. Então, é uma coisa assim, o plástico que a gente usou hoje, ele vai ficar aqui na na superfície da Terra por muitas gerações, até os nossos tataranetos nascerem, o plástico ainda vai estar lá, certo? Então vamos fazer aqui acompanhar um pouquinho da linha do tempo do plástico, que apresenta a evolução do material desde o surgimento dele até os dias atuais. Em 1900, olha só, faz 120 anos, hein? Surgiu o plástico, os primeiros plásticos para substituir o uso de marfim dos elefantes. O marfim é aquele dentão do elefante, né? As pessoas matavam muito os elefantes para poder pegar o marfim para fazer bolas de bilhar, objetos de decoração, né? Então o plástico ele surgiu como uma alternativa para não ser usado o marfim dos elefantes e preservar os elefantes. Entre 1900 e 1950, o plástico começou a ser usado na confecção de vestuário, de roupas, né? E objetos. E surge o plástico descartável, o nylon, que é daquele material que é feito as blusões de frio, né? E a fórmica. Antigamente a gente tinha muita mesa de fórmica, né? Entre 1960 e 1980, o plástico começou a ser usado na construção das naves que levaram o homem à Lua, e nos brinquedos e na fotografia. Então foi entre 1960 e 1980 que o plástico começou a se popularizar. Entre os anos de 1990 e 2000,
o plástico começou a ser usado na indústria automotiva. Eles começaram a colocar o plástico nos carros e também na indústria de alimentos. E começou a se perceber que o plástico estava causando muito mal ao meio ambiente, né? E começaram também as campanhas de reciclagem de plástico. De 2001 até atualmente, aconteceu a virada do milênio, né? Nós passamos do século 20 para o século 21 e começou a haver uma maior preocupação com a reutilização e reciclagem do plástico. E as pesquisas também sobre os plásticos biodegradáveis. Biodegradáveis são aqueles plásticos, gente, que se decompõem mais rapidamente. Eles são mais caros, por isso eles são menos usados, tá? Em alguns lugares que a gente vai, alguns supermercados, por exemplo, o Extra, o Carrefour, se vocês pegarem a sacolinha desses supermercados, vocês vão ver que lá tem um símbolozinho que parece um triângulo de setinhas. Esse símbolo significa que o plástico é biodegradável, então ele é menos prejudicial à natureza. Então, vocês vão agora assistir esse vídeo, tá certo? O nome desse vídeo é Um Novo Olhar sobre o Plástico. E depois vocês vão clicar aqui em enviar. Hoje a nossa atividade é de observação, tá certo? Até a próxima aula, pessoal, e até mais!